Quais as principais técnicas para contar uma história para crianças? Contar histórias é manter os olhos das crianças grudados na página do livro. Não é uma tarefa tão fácil como parece, mas é bem possível se você souber usar os recursos certos. Neste vídeo eu vou te mostrar as várias técnicas que nós podemos usar para entreter as crianças durante a leitura. Olá, que bom ter você aqui na Caixinha Musical. Este é um espaço criado especialmente para você que quer entender sobre musicalização infantil e contação de histórias. Eu, Celi Redondo, tenho o maior prazer de te dar asas para contar histórias e também trabalhar com musicalização. Lembrando que às terças falamos sobre musicalização e às quintas sobre contação de histórias. Sempre ao meio-dia para você. Bora pro vídeo? Vem comigo! Como eu disse no começo desse vídeo, contar uma história é prender a atenção das crianças nas páginas dos livros ou na página do livro. E não é uma tarefa tão fácil assim. Para isso, nós precisamos entender sobre algumas técnicas, mas eu vou te ajudar. Antes de qualquer coisa, é necessário que você conheça muito bem o seu público. Ou seja, que você conheça bem as crianças, ou a criança, se for este o seu caso. Por quê? Porque nós precisamos escolher o livro certo e a história certa. A história precisa criar curiosidade, precisa encantar, mas principalmente estar adequada à faixa etária. Neste vídeo eu separei 4 dicas muito importantes que vão fazer a diferença na hora da contação de histórias. E você sabia que contar histórias amplia o horizonte das crianças através da simbologia, do imaginário, do discurso narrativo? Isso facilita a expressão e exercita a troca de comunicação. Por exemplo, crianças como a Alice, conhecida por falar palavras difíceis desde muito pequenininha, ou da Luísa, a Lulu Mendonça, que tem uma desenvoltura incrível e conversa como gente grande. São crianças, são exemplos reais que nós conhecemos hoje e que mostram como é importante não só a contação de histórias para o desenvolvimento do imaginário, mas também conversar diariamente com as crianças, trocar ideias, mostrar o mundo para as crianças. Um vocabulário rico amplia a linguagem da criança. Este é um processo muito semelhante ao desenvolvimento da borboleta. A criança é como uma lagarta no seu casulo. Conforme ela vai crescendo, também vai acumulando novos aprendizados. E ao longo do tempo, ela torna-se uma linda borboleta. Uma borboleta repleta de cores e de desenhos. Então, dar asas à imaginação é o que nós devemos oferecer às crianças desde cedo, para que elas possam voar e aprender cada vez mais. E fazendo parênteses aqui, eu quero deixar a minha história da borboleta no vídeo que eu gravei anteriormente para você dar uma espiada. A história da borboleta com soluços. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma espiada depois, ok? Então agora, vamos às técnicas. Técnica 1. Imagine cada cena da história. Não tenha medo de usar a sua criatividade. Técnica 2. Entre no mundo da fantasia das crianças. Elas percebem a maneira que você usa para contar. Então, explore ao máximo os recursos visuais, como o próprio livro, com fantoches, com dedoches, palitoches. Isso é muito importante. Técnica 3. Preste atenção na entonação e no volume da sua voz. Volume não quer dizer que você precise gritar para ser ouvida. Se for necessário, dependendo do local, utilize o microfone de lapela, como este meu aqui, ou tem aquele de cabeça, que tem um microfone virado aqui para a sua boca. Tudo isso depende do seu público, do tamanho do espaço em que você também está usando para fazer a contação. Técnica 4. Use recursos diferentes. Você não precisa necessariamente contar a história do livro. Existem diversos recursos como objetos, marionetes, dedoches, palitoches, o varal de histórias. Eu falei disso no vídeo recentemente, vou deixar aqui nos cards.
O rolo de papel, que é muito parecido com o varal, mas em vez de pendurar os desenhos, nós vamos desenrolando a história que está impressa em imagens. Técnica 5. Mude a sua voz ao fazer personagens diferentes. Alterar o timbre para cada personagem traz vida à contação e torna a história muito mais interessante. Você sabe o que é timbre? Timbre é o que nos permite distinguir entre diferentes vozes numa mesma conversa. Sabe quando você está ouvindo um grupo de pessoas e você reconhece a voz de alguém especificamente? Por exemplo, você consegue identificar a voz do Silvio Santos ou do Faustão se você estiver passando pela rua e escutar uma televisão. Mesmo que você não esteja vendo, você reconhece. Isso é timbre. Mas eu também falei para você sobre usar outras técnicas com o auxílio das próprias crianças. Então imagine a sua turminha te ajudando na sonoplastia, utilizando recursos, instrumentos, objetos para deixar a história muito mais interessante. Além de aprender, é claro, muito sobre musicalização. Quer saber mais sobre esse assunto? Eu vou deixar para você aqui embaixo um link para você baixar um e-book totalmente grátis. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Então, aproveita para se inscrever aqui na Caixinha Musical. Todas as quintas tem um assunto diferente sobre contação de histórias para você. E caso você queira saber mais sobre algo específico, é só me chamar. Meu contato está aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E na próxima quinta, nós vamos aprender a contar histórias com objetos. Quer saber como? Então eu te espero no próximo vídeo. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau!